e não quer se livrar da cabra de jeito nenhum. Por que eu digo que esse é um personagem estereotipado? Porque lendo o texto, a gente vai perceber que o grande pecado do judeu é ter uma religião que não é católica. Hoje, né, século XXI, pra gente é inaceitável algo como isso, falar algo, né, dizer isso, acreditar nisso. Mas vamos lembrar que a gente está falando de 1517, quer dizer, a gente está falando daquele momento que a Inquisição ainda existia. E a Inquisição em Portugal, na Espanha, ela estava muito ocupada em perseguir judeus e novos cristãos. Os novos cristãos eram os judeus que tinham se convertido para se salvar da Inquisição, não funcionou e aí eles continuaram sendo perseguidos. Então, gente, a gente precisa pensar que esse é um texto da própria época. Apesar das críticas sociais serem muito pungentes e algumas delas muito precisas, e que se a gente pensar nos dias de hoje, a gente ainda consegue adaptar algumas coisas dessas, mexendo nos tipos humanos, a gente tem que lembrar que essa é uma época na qual apenas a religião católica, sobretudo na Península Ibérica, era considerada uma religião possível. Todas as outras, elas eram perseguidas. Então, o judeu aqui, ele dá conta de mostrar pra gente hoje, contemporaneamente, essa perseguição sofrida pelo povo judeu. Porque aqui, o grande erro dele são os erros que é conectado a ter outra religião que não a católica. Então, tirando isso e um pouco daquele estereótipo de sovina também que aparece, a gente não vai ter outro motivo para o judeu ir para o inferno. Lembrando que esse sistema de céu e de inferno, ele não vale para todas as religiões. Tem religiões que não lidam com essas representações nos seus sistemas de crença, certo? Hoje nós, como sociedade, tendemos a ser muito melhores em relação a aceitar o outro. 1517 é se pedir demais. Então, por esse motivo, infelizmente, o judeu ele vai acabar indo para a barca do inferno. Mas eu vou deixar ele aqui fora, porque a gente tem que lembrar que isso aqui é uma anomalia da época. O personagem que segue o judeu é o personagem do corregedor. O corregedor é um membro da justiça, né, um membro do sistema judiciário, e ele vai, por isso, falar um monte de termos em latim. O que é uma coisa bem ridícula, na verdade, né, porque ele tenta conversar com o diabo, expondo a sua suposta superioridade, e por isso falando em latim. E né? A gente sabe como até hoje existem pessoas que acreditam nessa possibilidade. Mas não estamos falando de hoje, estamos falando de 1517. O corregedor, ele vai conversar com o diabo, vai tentar jogar aquele bando de termos latinos, e aí o louco, né, o nosso parvo, que está bem atento, ele também vai falar em termos latinos, alguns meio embromation, né? Alguns reais, mas esse cara também vai acabar jogando esse mesmo discurso do corregedor contra ele, né? Essa suposta superioridade. Qual que é o problema do corregedor? Ele, sendo um membro do sistema judiciário, ele era extremamente corrupto. E através da mulher dele, ele aceitava propina para mudar algumas decisões, para dar alguns jeitinhos por aí. Então, esse cara simplesmente não tem salvação, né? A corrupção aqui é completamente condenada. Durante a conversa com o corregedor, vai entrar o procurador, que né? Os dois se conhecem, os dois trabalharam juntos e tudo mais, mas é uma situação muito parecida entre os dois. O nosso corregedor e o nosso procurador, por serem membros do judiciário completamente corruptos, que aceitam propina, que aceitam ganhar dinheiro em troca de mudar decisões, de mudar a compreensão de um código de leis, de um código ético, eles vão ser também condenados ao inferno. A barca já está cheia. Daqui a pouco não vai mais conseguir sair do porto. Quase terminando a peça, a nossa penúltima entrada vai ser do enforcado. Esse personagem é muito estranho, a gente tem poucos dados sobre ele, com a exceção de que ele... Ok, morreu enforcado, isso é básico. Mas por que ele morreu enforcado? Pena de morte. Ele foi condenado à morte
por causa de algum crime que ele tenha cometido. E por que ele está nessa discussão entre céu e inferno? Porque o enforcado acreditava piamente de que a sentença de morte dele ia servir como uma indulgência dos seus pecados em vida. Então, ele foi convencido por alguém que estava junto dele, ele foi convencido de que se ele fosse morto por causa da pena de morte, ele seria automaticamente levado para o céu, porque isso ia tornar dele um mártir. Vale lembrar que, se você não está muito acostumado com essa questão de mártires e santos, pessoas que morreram defendendo a fé católica, elas são consideradas mártires pela Igreja Católica. Quer dizer, elas são consideradas pessoas especiais e muitos deles viram santos da própria Igreja porque eles deram a vida para defender, para lutar pela fé católica, certo? O que não é o caso do enforcado. O enforcado perdeu a vida, com certeza, mas não foi por causa da fé católica. Ele perdeu a vida porque ele foi condenado por uma pena de morte. Não vamos discutir a questão de pena de morte, claro, mas 1517, vamos lembrar disso. Ele foi condenado à morte pela expiação do seu crime, né? Então, no nível dos homens. E qual que é a grande cisma que tem aqui, que o diabo coloca? Basicamente que o enforcado, por acreditar que ia ser automática a salvação dele, ele descuidou dos seus deveres de católico. Então ele parou de ir na missa, não cuidava de orações, nem nada do gênero. Então ele acreditou num pensamento falacioso relativo à fé católica e por isso ele acabou sendo condenado a ir para a barca do inferno. Então é mais um que tá lascado. Já no final do livro, você deve estar se perguntando, cara, a barca do inferno tá soltando gente pelo ladrão aqui, tá carregada, na barca do céu tem só o parvo, é isso mesmo? A última entrada de personagens que a gente tem vai ser dos cavaleiros dos cruzados. Nós vamos ter 4 cruzados aqui. Por que 4? Porque 4 é um número bom para significar vários, né? Não é um indivíduo apenas que a gente está falando, é de uma coletividade de cavaleiros que foram lutar nas cruzadas. Como um perfeito contraponto ao enforcado, os cavaleiros aqui, os cruzados, eles morreram por causa da fé católica. De novo, não estamos discutindo aqui legitimidade das cruzadas ou não. A gente está falando de um texto que, em 1517, via com bons olhos esses cavaleiros que estavam disponibilizando a própria vida para lutar por uma causa que, a priori, era uma causa da fé católica. E por causa dessa imolação que eles sofreram na guerra, por causa dessa questão, eles são automaticamente salvos. Eles nem falam com o diabo, na verdade, eles passam reto. Eles são altivos, eles são empoderados por causa dessa questão, eles passam reto, indo direto para a barca do céu. Eles sabem para onde estão indo. O diabo vai questionar e um dos cavaleiros templários vai só tipo, sai daí, cara, nada a ver, não fala com o jeito da tua laia. Essa questão aqui é básica quando a gente pensa na questão do enforcado, porque o enforcado ele foi martirizado pelos seus próprios pecados, pelo seu próprio crime, né? Ele expiou o próprio crime. Então isso não santifica ele dentro do código de crenças católicas. Mas os cavaleiros cruzados, eles se martirizaram por uma causa que é uma causa conectada à fé católica, e por isso, por ter perdido sua vida lutando por uma causa desse nível, eles têm automaticamente todos os seus pecados e erros salvos. Eles não são considerados errados por nenhum, sei lá, crime de guerra, por exemplo, que eles possam ter cometido. Porque a morte deles, ela vai equilibrar a equação e vai anular qualquer contravenção que eles tenham feito anterior a essa morte. Por isso, os nossos 4 cavaleiros cruzados que chegam
por último e passam direto pelo demônio, nem dão bola para ele, vão direto para o céu, sem nem precisar se explicar, porque eles foram automaticamente salvos, automaticamente perdoados. Dentro do Alto da Barca do Inferno, nós temos muitos personagens. E esses personagens são tipos humanos. Eles representam classes da sociedade ou representam tipos de pessoas que são vistos em uma sociedade da época lá do começo do século XVI e que são severamente criticados a partir desse alto. O alto, que se utiliza também da comicidade, pontualmente em alguns casos, ele é um alto moralizante. Veja que a grande mensagem passada disso tudo é que poucas pessoas se salvam. Nós vamos ter se salvando apenas os loucos, que se salvam por terem trabalhado para a Igreja Católica e terem se martirizado nessa sua missão. Os outros todos, eles são condenados ao inferno por causa de dos seus erros, por causa de suas faltas, por causa principalmente dos seus pecados em vida e pela forma com que eles não levaram a sério as prédicas católicas. Então, os nossos personagens pecaminosos, os nossos personagens criminosos aqui, inclusive membros do próprio clero, veja que a crítica social ela é bastante ampla aqui, né? Ela leva nobreza, clero, ela leva os profissionais liberais, outras religiões, ela leva senhoras da sociedade, ela leva também corregedores, procuradores. Então, basicamente, todo mundo dentro desse sistema social, ele está correndo risco de ser punido pelos seus pecados e punido no pós-vida, que, lembrando, no século XVI, ele era extremamente real no imaginário das pessoas.